Olá, meu nome é Kelvin, sou estudante de Física da UFPB. Essa é a cadeira de Evolução Histórica da Física, orientada pelo professor Paulo Sérgio. E hoje, como a gente pode ver bem aqui no título, a gente vai falar sobre Arquimedes e Ptolomeu, que são duas grandes mentes da humanidade antiga e que revolucionaram com as suas ideias, cada um em uma área, a nossa forma de ver, de pensar, interagir e estudar o mundo. Então, vamos lá para essa introdução deles dois. Você já se perguntou como alguma das ideias mais geniais da história surgiram na cabeça das pessoas que tiveram elas? Como, por exemplo, essas duas grandes mentes da antiguidade, Arquimedes e Ptolomeu. Arquimedes, o mestre das engenhocas, que uma tarde, no meio de Siracusa, saiu de seu banho do jeito que estava e saiu correndo e gritando pela cidade: Eureka, Eureka! E Ptolomeu, um grande astrônomo, um grande estudioso, geógrafo, matemático também, que colocou a Terra no centro do universo. Estava errado. A gente sabe que estava errado. Mas na época dele era genial. Não vamos julgar ele por conta disso, porque era uma ótima ideia para ele. Vamos entender como as ideias deles influenciaram e influenciam até hoje o mundo. Como elas mudaram nossa forma de ver, de pensar e de estudar o mundo. Vamos começar por esse cara ali, ó. Arquimedes de Siracusa. Ele nasceu em 287 antes da Era Comum, em Siracusa, na Itália. Na Sicília, para ser mais exato. A Itália ainda não era formada. Ele estudou em Alexandria, o MIT da antiguidade, porque era o grande centro onde os grandes pensadores iam nessa época. E ele era um cara muito empírico, ele preferia estudar as teorias na prática, ele preferia ver as coisas na prática do que apenas a teoria. E acho que isso foi algo que levou Arquimedes a revolucionar tanto como ele revolucionou e revoluciona algumas ideias até hoje, porque usamos muitos, principalmente na física, como por exemplo o princípio de Arquimedes na hidroestática. Vou falar a seguir algumas contribuições de Arquimedes para a nossa ciência atual e na época. Bom, Arquimedes ele fez algumas contribuições em matemática e física, como eu digo bem ali. É, como, por exemplo, na matemática, vamos pensar nos avanços que ele fez. Ele fez alguns avanços muito geniais na matemática, incríveis para a época dele, criando um método para calcular áreas e volumes, que foi um tipo de cálculo integral, vamos dizer assim, para a época dele. Além disso, ele chegou a uma aproximação muito impressionante do número π para o que ele tinha disponível na época dele. Ou seja, sem Arquimedes a gente teria dificuldades em dividir uma circunferência ainda, porque ele foi o primeiro a pensar nessa aproximação para o número π. Com isso, a gente vai passar agora para as contribuições dele na física. E, bom, a gente sabe que tem várias, mas o principal é o princípio de Arquimedes, que é a hidrostática. Vou contar para vocês primeiro a história do porquê ele pensou nisso. O rei Hierão II encomendou a Ourives coroa, uma coroa, para ele poder oferecer aos deuses como sacrifício, como presente. E depois de receber a coroa do Ourives, ele começou a suspeitar que não tinha todo o ouro. Como eu acho que eu não mencionei, mas a coroa era de ouro. E ele começou a suspeitar que o Ourives ele tinha roubado um pouco do ouro que o rei tinha dado e substituído por prata, mas sem alterar o peso da coroa, como se adentro, mesmo sem mudar o peso, não tivesse ouro completo. Então o rei ele ficou encucado com isso e ele chamou Arquimedes, que era o maior pensador e matemático da época, matemático e físico da época. Bom, Arquimedes ele passou vários dias pensando nesse problema e ele pensou por muito tempo sem encontrar uma solução. Certo dia, ao entrar em uma banheira cheia, lembra daquilo que eu falei da banheira no início, né? Ao entrar na banheira cheia, ele percebeu que a água transbordou quando ele entrou. Ou seja, a água estava num nível e quando ele entrou, a água subiu. Transbordou da banheira dele. E ele percebeu que a água transbordava proporcionalmente ao volume do corpo dele, que estava submerso. Ou seja, se ele entrar até o peito, ele percebeu que o volume de água que saía era o volume de massa que ele tinha até o peito dele. E isso deu a ele uma ideia genial. Ele percebeu que ele ia poder usar esse mesmo princípio do corpo dele para a coroa. Então ele fez uma bola maciça de ouro com o mesmo peso que o rei queria, pegou a coroa e uma bola com a liga de ouro e prata.
Ele botou a bola de ouro do mesmo peso e ela deslocou um volume. Então, ele percebeu que se ele comparasse a quantidade de água deslocada pela coroa, teria que ser a mesma. Mas quando ele fez isso, a coroa deslocou menos. Por quê? Porque a prata é menos densa que o ouro. E ao perceber essa descoberta, ele saiu correndo por aí e gritando Eureka. Depois ele testou com a bola de ouro que ele tinha pensado, o exercício mental que ele fez, e com a bola de liga de prata e ouro, e a coroa. E quando ele fez isso, a coroa, se ela fosse inteiramente feita de ouro, ela deslocaria o mesmo volume da bola de ouro. Mas ela não fez isso. Ela deslocou mais água do que o bolo de ouro, provando que tinha um volume maior na coroa, ou seja, menos densa, o que indicava que tinha prata na coroa. O rei ficou furioso e ninguém sabe o que aconteceu com Ourives. Mas Arquimedes fez uma descoberta impressionante. E essa ideia é o princípio de Arquimedes, que a gente conhece também. Hoje a gente estuda muito na física. Foi um princípio da flutuabilidade e hoje a gente conhece como princípio de Arquimedes, que diz que um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido experimenta um impulso para cima igual ao peso do fluido deslocado, certo? Então essas foram as contribuições de Arquimedes para a física e para a matemática. Mas bom, Arquimedes não contribuiu apenas com isso. Arquimedes ele foi muito ligado à guerra e a invenções de máquinas de guerra. Além de físico e matemático, como eu já tinha dito antes, aqui nesse slide a gente vê algumas das criações dele para a guerra, como por exemplo essa catapulta aprimorada, que ele já existiam, mas não era desse jeito. Ele aprimorou através de um sistema de alavancas, ele melhorou ela. A gente também tem os espelhos incendiários, que a gente não sabe se é um mito ou se era verdade, mas que a ideia era genial. Afinal, eles iam botar o espelho na ponta de um penhasco e eles iriam apontar para a vela do navio inimigo. E esse raio de sol faria com que, que a vela pegasse fogo e assim o inimigo não conseguisse chegar em Siracusa, que Siracusa era uma ilha, Sicília é uma ilha. E a gente também tem a mais famosa invenção dele é o parafuso de Arquimedes, que a gente usa até hoje para mover líquidos na engenharia, principalmente. Ela é algo relevante, ela é muito importante. Bom, agora a gente andou um pouco no tempo e agora a gente vai falar desse senhor aqui, Cláudio Ptolomeu. Ele viveu em 100 e 170 depois da Era Comum em Alexandria, mas não a Alexandria do Império Macedônico, a Alexandria do Egito. Quando o Império Romano ele dominou o Egito, eles denominaram uma cidade bem importante, que inclusive o farol de Alexandria fica lá, é a Alexandria do Egito. Apesar de eu acho que ser a mesma cidade, mas em impérios diferentes. Só para constar que não era a mesma época do Império Grego. E bom, Ptolomeu foi o responsável por das obras de astronomia mais importantes de todos os tempos, que era a obra dele chamada Almagesto, como eu digo bem aqui no slide. E foi um best-seller da astronomia, vamos dizer assim, best-seller, por 1.400 anos. Foi uma ideia que prevaleceu por 1.400 anos. É muito tempo quando a gente se fala de ciência. E foi uma ideia muito boa para a época, apesar da gente saber que estava errado. E apesar dessa ideia, ela influenciou Galileu Galilei e Nicolau Copérnico a fundar o que nós temos hoje, o modelo heliocêntrico. Bom, como eu falei, Ptolomeu ele foi responsável pelo modelo geocêntrico. E Ptolomeu ele defendia que a Terra era o centro do universo e que tudo girava ao redor da Terra. Bom, hoje a gente sabe que está errado, mas na época fazia muito sentido. Afinal, eles olhavam para cima e eles viam o Sol se movendo e eles não tinham a precisão tecnológica, os telescópios, que surgiram 1.400 anos depois com Galileu Galilei e que a gente tem disponível hoje. Bom, era o que dava impressão para ele. Eles viam as coisas se movendo lá em cima, então fazia todo sentido a Terra estar parada. E ele explica, através do modelo geocêntrico, os movimentos de celestes, dos corpos celestes, os planetas, a Lua, o Sol, como epiciclos. Hoje a gente sabe também que é errado, a gente sabe que é órbita, uma órbita elíptica. Então, a gente sabe que foi um trabalho fundamental para referência para Galileu e Copérnico, como eu digo aqui. E é algo sensacional esse trabalho de Ptolomeu para a época dele, o poder de observação dele, a dedução, tudo que ele trabalhou.
foi muito bem construído, apesar das ideias estarem erradas, para a época foi genial. Bom, além disso, Galileu Galilei, não, Galileu não, Ptolomeu, ele trabalhou com geografia. E, por exemplo, esse mapa aqui é o primeiro mapa mundi que a gente tem notícia, que é o de Ptolomeu. É o mapa mundi de Ptolomeu. E perceba que ele é errado, mas é um grande avanço para a geografia. Por que ele é errado? Por exemplo, a gente tem por ali, se vocês observarem, o mar Mediterrâneo ele está gigante. E a gente sabe que o mar Mediterrâneo não é desse tamanho todo. E a gente sabe que não é isso que a gente se tem na realidade hoje. A gente avançou com a tecnologia, mas ele foi um dos primeiros que usou mapas usando latitude e longitude. Ou seja, é um avanço tecnológico na geografia muito grande. Um avanço nas técnicas da geografia que Ptolomeu causou. Ele foi revolucionário com essas ideias que foram consertadas, foram remodeladas mais à frente, e a gente tem a geografia que a gente conhece hoje também. Na matemática, ele ajudou com avanços na trigonometria para a astronomia. Além disso, Ptolomeu ele criou um teorema importante na trigonometria, o Teorema de Ptolomeu, e ele ajudou na criação das tabelas astronômicas. Em resumo, ele organizava muito bem o conhecimento que ele tinha, que ele estudava, e por isso a gente conseguiu aprimorar as técnicas de Ptolomeu. Ele era um cara muito organizado, muito limpo, então a gente conseguiu avançar graças a Ptolomeu também. Bom, então, o que a gente pode aprender com esses dois caras ali embaixo? À nossa esquerda, Arquimedes. À nossa direita, Cláudio Ptolomeu. Arquimedes, um cientista prático, um engenheiro, um matemático, um físico empírico. Ptolomeu, um organizador de conhecimento, astrônomo, matemático e geógrafo. Se tem coisas nas ideias deles, era que algumas precisavam de ajustes, mas eram muito boas e foram revolucionárias. E se tem uma coisa que a história nos ensina é aprender com os erros do passado e aprimorar as ideias antigas, porque assim a gente consegue revolucionar campos assim como eles fizeram. Mesmo com erros, como eu digo aí, as ideias deles moldaram a ciência por séculos. Ptolomeu durou 1400 anos com o modelo geocêntrico, até que Galileu Galilei e Copérnico estudassem cada vez mais ele e chegaram ao modelo heliocêntrico. Arquimedes, com a descoberta do princípio de Arquimedes, foi genial. Ele revolucionou a hidrostática, ele revolucionou a engenharia com o parafuso de Arquimedes, onde você gira o parafuso e a água vem subindo na direção que você gira o parafuso. Então foram ideias revolucionárias, precisaram de alguns ajustes, claro, mas foram ideias revolucionárias que sem elas a gente não teria esse avanço na ciência que temos hoje. Então nós devemos a esses dois gigantes intelectuais da humanidade nossa gratidão pela nossa tecnologia, pela nossa ciência de hoje em dia. Eles foram grandes, eles serão, e continuarão sendo. Arquimedes de Siracusa e Cláudio Ptolomeu. Nunca esqueçamos deles, porque foram muito importantes para a história. Bom, o que a gente aprende com toda essa viagem que a gente fez ao passado? Que Arquimedes e Ptolomeu, com seus erros, com suas limitações à época, revolucionaram a ciência, revolucionaram a forma como a gente interage, observa e aprende com o nosso mundo, com a natureza. Suas ideias influenciaram gerações e vão continuar influenciando, porque foram princípios que são usados até hoje. Apesar de Ptolomeu ter sido refutado no modelo geocêntrico, a forma dele de pensar é algo que a gente pode pegar, é algo que a gente pode aprender. E Arquimedes, com a revolução da hidrostática, são dois gigantes que modelaram e influenciaram nossa ciência. E eu deixo aqui uma frase de Albert Einstein para a gente pensar. Quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Então façamos como esses dois gigantes e esse terceiro aqui, que apareceu para citar essa frase da gente. Estejamos sempre dispostos a aprender e que mesmo que nossas ideias estejam erradas, a gente pode sempre evoluir, como o Arquimedes e Ptolomeu fizeram. Sempre continuaram trabalhando na ciência. Eu aposto que na época deles não aceitaram que estavam 100% certos e continuaram trabalhando. Então, é essa lembrança que eu quero deixar para vocês desses dois gigantes da física, da matemática, da geografia, como foi o caso de Ptolomeu, da engenharia, no caso de Arquimedes, que eles foram gigantes. Eles revolucionaram o nosso mundo. Sem eles, a gente não teria a ciência e a física da forma como ela é hoje em dia. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer coisa, podem entrar em contato. Foi um prazer estar aqui. Estou muito feliz com isso. Então, uma boa tarde a todos e até a próxima.
Quem sabe eu não volto até com mais alguns vídeos. Bom, só voltei para falar isso mesmo. Então, até a próxima. Sucesso para todos.